Olá, queridos. Meu nome é Marco, sou professor de História e no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre os nativos americanos. Vem comigo, queridos. Zombie Apocalypse. Olá, queridos. Vamos dar sequência aqui aos nossos vídeos, né? E o vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre os nativos americanos, ok? Ou melhor, os nativos da América do Norte, ok? Queridos, é, o primeiro processo de ocupação ali acabam remontando que esses homens que ocuparam essa região mais ao norte da América, eles eram oriundos ali da Rússia. Então eles acabaram atravessando o Estreito de Bering e ocupando toda essa região norte, tá? Queridos, havia entre eles os chamados grupos nômades, ou seja, grupos sem moradias fixas. Esses grupos, eles variavam ali em torno de aproximadamente 300 línguas diferentes, tá? Esses grupos viviam nas regiões mais geladas, viviam em cavernas, praticavam caça, coleta, tá? Também raízes e comiam nozes, tá? Esses grupos ainda se fazem presentes, tá? Principalmente ali os denominados Inuits e os Aleuts, tá? Esses grupos sobreviveram até os dias de hoje por um processo de resistência, ok? Outro grupo também que começa a praticar a sedentarização é aqueles que vão ficar próximo ali para a região do Mississippi, tá? Ali eles já vão estar trabalhando com técnicas agrícolas, vão viver da caça e da pesca também, atividades agrícolas ligadas ao milho, feijão, abóbora, entre outros produtos, tá? Esses grupos sedentários aí, vale destacar os Cherokees, os Comanches, os Navarros e os Apaches, tá? Já para o lado da costa atlântica, esses grupos eram formados por confederações, tá? E dentro dessas confederações havia várias etnias entre eles. Vários grupos que eram formados por clãs, clãs de origem matrilinear, ou seja, da mesma família linguística, tá? Então, ó, na composição de todo esse grupo é que forma uma confederação. Formada essa confederação, eles vão acabar escolhendo ali uma liderança, um líder. E é o líder que vai colocar o nome nessa confederação, ok? No geral, queridos, o que nos chama a atenção é assim: muitas vezes, para formar essas confederações, havia a união por meio de casamentos, tá? E vai formando um grande conglomerado. Tudo bem, queridos? Outra coisa que vale destacar entre esses vários grupos indígenas, tá? Que muitas vezes a questão do nome. O nome, ele era muito ligado a elementos da natureza ou então de animais. Um exemplo, touro sentado, né? Um dos mais conhecidos aí, tá? E vários outros nomes, montanha gigante, sempre está ligado a esse elemento natureza, águia dourada, águia grande, tá? Sempre está ligando ali a natureza ou nome de animais, tá bom? Outra coisa que é interessante dentro da questão religiosa, eles acreditavam num espírito, num grande espírito, um espírito superior, e era esse espírito o criador de todas as coisas. Geralmente eles escolhiam ali uma pessoa mais velha e era essa pessoa que era responsável pelas atividades religiosas e também fazer um processo de cura que, dependendo da tribo indígena ali, estava muito ligado ao que hoje nós conhecemos como o xamanismo, tá? É muito origem ligada à questão de cura a essas tribos ou antigas tribos, ok? Outra tribo, outra confederação aí enorme de muito destaque eram os iroqueses, tá? Esses iroqueses, eles eram formados por 5 nações. Dentre essas 5 nações, o que é interessante é que eles viviam sobre um mesmo governo. Só que no momento ali que acabou ocorrendo o processo de independência das 13 colônias, esse grupo ele meio que se dividiu.
parte deu apoio ali à Inglaterra e a outra parte ela acabou dando apoio aos colonos. Só que nesse momento do conflito, os colonos ali acabam vencendo, mas por um outro lado, a estrutura desse grande grupo, a estrutura dessa grande confederação, ela acabou ali se fragmentando, que depois os próprios colonos acabaram se aproveitando dessa grande fragmentação, ok? Voltando um pouco ali para a questão do século XVI, né, dos primeiros grupos ali dos europeus que acabaram tendo contato, os primeiros momentos não foi muito fácil esse contato com esse nativo do norte, né? Eles começaram a fazer muita resistência. Depois é que foram criadas ali companhias para que ocorresse um processo de colonização. E essas companhias, geralmente companhias inglesas, né? E ali acabam sendo ocupadas por particulares, com autorização da rainha. Vai passando o tempo, quando chega ali próximo do século XVIII, tá? Que vai ter a grande corrida ali para a ocupação do Oeste. Ali essas populações indígenas, gente, elas acabaram sendo dizimadas, porque o conceito ali era um conceito de superioridade branca, né? Com o conceito de levar a civilização. E isso vai ocupando e vai exterminando, tá? Ocupando ali com ferrovias, armas, né? Espingarda, e vai matar qualquer tipo de nativo ali que queira fazer resistência. Aos poucos, né, quando vai chegando mais para o século final do 19, mais para o início do 20, é onde que os Estados Unidos ele vai estar criando ali reservas de preservação. Mas, gente, depois que boa parte dessas civilizações aí acabaram sendo dizimadas, né? Hoje o que nós temos de nativos indígenas nessa região foram todos grupos ali que se formaram por uma grande resistência, ok? Queridos, eu espero ter dado a minha contribuição em relação a esse conjunto de vídeos aí que trataram sobre a questão dos nativos americanos, né? Ou seja, uma forma ali de vida, uma forma de se organizar antes da chegada dos europeus. Por quê? Anteriormente, era uma visão, eu não digo anteriormente em relação ao meu vídeo, eu só espero ter dado mais uma contribuição. Mas quando eu digo anteriormente, vi documentos, né? Trazia muito uma visão eurocêntrica, né? Hoje não. Hoje temos uma construção de que é o próprio latino que está contando a sua história, é o próprio nativo indígena que está contando a sua história. Se for um nativo africano, também é ele que está contando a sua história, o asiático está contando a sua história, porque antes era sempre contado pelo olhar do outro, né? E o que me chama mais atenção de estar contando a história é utilizando uma ciência, né, produzida por esse modelo eurocêntrico, mas com uma visão, com um olhar voltado, né, para o próprio nativo. Outra coisa que me chama muita atenção em relação aos livros didáticos, né, quando ele trata, principalmente assim, que fazer com que o professor desperte uma visão no aluno como se ele fosse o nativo e ele enxergando esse europeu. Porque a visão do europeu todos nós já possuímos, mas e a visão do nativo? Vendo uma grande embarcação chegar, ele nem tem noção do que é aquilo, ele nem tem noção do que é aquelas pessoas, né? Em alguns grupos até acreditando que era uma divindade que estava vindo para salvá-las, e não era nada disso, né? O que estava vindo mesmo era para um processo ali de exploração, ok? Queridos, espero ter dado mais uma contribuição. Beijo no coração de vocês e obrigado por ter ficado até aqui, tá bom? Beijo, queridos. Até o próximo. Zombie Apocalypse.